Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu queria continuar o assunto dos últimos dois vídeos aí, do vídeo da responsabilidade afetiva e do vídeo de ontem, vítima ou vilão. Responsabilidade afetiva, esse primeiro de anteontem, que então trata da possibilidade dos acordos, do cuidado com o outro, do não submeter o outro ao seu desejo, mas levanta já algumas desconfianças em relação a isso. E depois desse de ontem, que é vítima ou vilão ou o quê, e aí ele vai pensar sobre levantar também questões que estão dadas nos comentários desse outro vídeo sobre como que a gente repete os sistemas, né, das narrativas, colocando em geral o outro como protagonista da história, né? Colocando em geral o outro como o autor, o agente da narrativa, assim, uma coisa muito forte isso, realmente muito forte. E aí quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer aqui, então, pare de fazer isso, vire o protagonista da sua história, você tem que fazer, você tem que ser o grande amor da sua vida. Isso não é simples assim, né? Não é simples assim. Então, eu queria tentar entender hoje por que não é simples assim, por que a gente faz esse movimento, todos nós, ou a grande maioria de nós faz esse movimento, de então localizar o outro como a coisa fundamental da história toda, o outro, um outro específico ou qualquer outro, né? Assim, qualquer olhar do outro, qualquer colocação do outro, mas ou aquele outro, né? Ou aquele, ou o namorado, ou o marido, ou a esposa, a mãe, enfim, aí segue. Bom, vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque eu acho que a gente pode abrir coisas que talvez ajudem a gente a, talvez conseguir modificar um pouco essa repetição, assim, né? Que parece não sair muito do lugar. Tá bom? Vamos lá. Então, tem um comentário no vídeo de ontem, que é o Vítima ou Vilão, do Felipe, que sempre faz comentários teóricos, assim, o Felipe sempre coloca comentários interessantes que vão falar sobre psicanálise em geral e tal, e do Freud, do Lacan, mas ontem o comentário dele é sobre o Lacan. E como eu estou usando comentários aqui, eu acho que vale a pena, se você quiser, volta então nesse comentário dele lá, que é interessante, que ele vai falar sobre uma coisa que o Lacan fala, que é de como que a gente, pro neurótico, assim, existe uma identificação do seu desejo com o desejo do outro, na verdade, ou com a demanda do outro, enfim. Mas então, ao invés de ter conhecimento do seu desejo, você realmente identifica o seu desejo como sendo o desejo do outro. Isso acontece porque você quer agradar o outro porque você tem medo de perder o amor, né? Medo de perder o amor do outro, medo de não ser amado, assim, colocando em termos muito gerais, assim, por medo de não ser amado, a gente então vai identificar, não é que a gente faz, isso pode ser consciente ou inconscientemente, mas você vai realmente pensar o seu desejo como o desejo do outro, porque você, como o seu desejo fundamental é ser amado, então para ser amado você tem que satisfazer o desejo do outro, né? Bom, isso é uma questão muito importante lá para o Freud, lá atrás já, que aí eu acho que é muito importante pensar, essa para mim, assim, que é, o Freud se pergunta por que a gente então, com todos os nossos impulsos, instintos, desejos e coisas e tal, vai se submeter às leis? Por que a criança ali vai topar a repressão, a não atuação dos desejos? Vai topar a lei, no sentido mais geral. E aí o Freud vai falar, bom, a gente pode dizer do medo do castigo, né, do medo da punição, que a gente experimenta, né, pensando lá em 1900 para ele, lá na Áustria, em Viena, né, mais ainda aqui, mas então temos o medo, né, como motor do controle dos desejos, mas tem uma coisa que ele acha que é muito mais forte, mais complexa, mais intensa, que é a ameaça da perda do amor. Né? Então a criança aceita a lei dos pais, aceita a lei civilizatória, nesse sentido, pela figura dos pais, pelo medo de perder o amor dos pais, pela ameaça de perder o amor dos pais, não pelo medo do castigo, mas pelo medo de perder o amor dos pais. Então a gente vai começar a tentar modular os nossos desejos em função dessa figura aí, que é o amor do outro. E isso vai ser muito importante, fundamentalmente, no modelo central lá para o Freud, que é o complexo de Édipo. O que acontece ali quando essa criança teoricamente deseja a mãe e é reprimida pelo pai, e aí tem todo esse sistema que acontece, e aí o Édipo, na verdade a gente fala dele assim, mas ele é muito mais complexo do que isso.
o Freud vai fazer uma distinção assim entre um Édipo simples, que seria esse, deseja a mãe e é reprimido pelo pai para não poder desejar a mãe e tem medo de ser castrado, então aí você constrói as fantasias em relação a isso, e aí você reprime isso ou recalca isso, guarda lá no fundo, no inconsciente, esse desejo da criança, e isso vai virar o seu complexo de Édipo, né? Vai se traduzir em outras formas de entendimento da lei na sua idade pós-criança, na sua idade adulta. Bom, mas ele fala de um sistema de Édipo mais complexo do que esse, que ele chama de Édipo completo, né? Que é um Édipo que tem 4 valências, assim, que é um Édipo que tem mais figuras, porque, olha que loucura, para o Freud, essencialmente na origem do sujeito, qualquer sujeito, todos nós somos bissexuais, a gente tem desejos e a gente tem identificações e desejos pelas 2 figuras, né, masculina e feminina. E aí isso vai se orientando ao longo da vida. Então, olha, para o Freud somos todos bissexuais a princípio, tá? Veja só. E aí isso vai se orientando. Então, quando a gente fala dessa identificação, desse desejo do objeto, de colocar a mãe como objeto do desejo e o pai como lei, isso também implica que você está identificado com o pai para desejar alguém como a mãe, né? Que eu já falei aqui também. Então, para desejar alguém como a mãe, eu me identifico com o pai, né? Eu quero ser como meu pai para poder desejar alguém como a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu detesto meu pai porque ele que me impede de estar com a minha mãe. A criança, tá? Tá. Então, só que na hipótese da bissexualidade de todos nós, então você também deseja o pai, né? E também se identifica com a mãe para desejar o pai, como menino ou menina, não importa. E aí você também odeia a mãe porque a mãe te impede de desejar o pai, e odeia o pai porque o pai te impede de desejar a mãe, e isso forma 4 figuras essas 4 figuras de relação com esses 2 objetos, ambivalentes nesse sentido, me identifico e desejo e detesto, e me identifico e desejo e detesto, com essas 2 figuras, que vão formar esse complexo de Édipo mais complexo ainda. E essa complexidade de relações, que a gente já passou aqui algumas vezes, mas por que a gente deseja dessa maneira ou de outra maneira? Então, para o Freud tem a ver com essa primeira estrutura aí, né? Essa primeira maneira de organizar esses desejos, essas identificações com essas figuras e essas produções de desejo por essas figuras. E aí, então, tem esse jogo complexo de identificação e desejo com essas 2 figuras e uma máquina que move isso, muito intensa, além do amor, do desejo, é a ameaça da perda do amor. Né? É a ameaça possível de perder o amor, de uma dessas figuras ou das 2. Então isso mobiliza esse pequeno sujeito, que é essa criança que vai dar origem, ou que vai estar engendrando já nesse momento esse sujeito que você vai ser lá para diante. Né? Bom, então, nesse sistema aí complexo, a gente poderia ter, teoricamente, se a gente acreditar nisso, as origens desse sujeito lá para diante. E também nesse modelo aqui já, de relação com a mãe e com o pai, as 2 relações ambíguas e duplas, nesse modelo já, uma espécie de estrutura de como ele vai desejar e se relacionar com o desejo do outro, né? E se relacionar com a figura do outro. Mas eu não estou dizendo com isso, veja, tem uma confusão meio comum assim, que é, então, você vai desejar na vida como seu pai, você vai replicar a relação dos seus pais na sua vida. Não, você vai, talvez, se a gente acreditar nisso, você vai replicar esse modelo, essa complexidade desse modelo que aconteceu com você nessa estrutura do Édipo lá original. E estamos considerando aqui o Édipo para o Freud em 1900 e tal, lá atrás, quando isso era muito mais simples. Hoje em dia ainda é muito mais complexo, mas aqui já tem uma complexidade maior do que aquele Édipo que a gente costuma dizer, o cara deseja a mãe e tal, não sei o quê. Aqui já tem mais coisa, como você vê, pensando esses 2 fatores de ambivalência e de bissexualidade, de desejo por essas 2 figuras. O que é maravilhoso pensar isso, por exemplo, em 1920, né? Tá bom. Porque a gente várias vezes fala que o Freud é preconceituoso e tal, mas temos que também, e em certo sentido é mesmo, mas temos que localizar onde que ele está pensando isso, senão a gente não consegue olhar para o pensamento dele. Mas então, essa estrutura aqui, combinada à ameaça da perda do amor, vai dizer de como você vai desejar. Não que isso seja uma coisa determinista, assim, determinada. Então você vai desejar assim, acabou, já era. Não. Mas isso diz muito sobre a gente. E aí, como é que a gente consegue sair? Porque ontem, no texto, na pergunta do Leonardo, no comentário do Leonardo, ele fala, mas como é que a gente então consegue criar outros roteiros? Como é que a gente consegue criar outros roteiros? Não é simples assim, a gente não pode falar agora, então eu vou me organizar meu desejo com o outro de outras maneiras. Ou como Lacan vai dizer, você tem que então reconhecer o seu desejo e se retirar da demanda do desejo do outro, né? Da demanda do outro, né? Do desejo do outro.
Maravilha, mas como é que você faz isso? Como é que você faz essa trajetória? Como é que você faz essa trajetória de sair desse modelo de repetição? Isso é o mais difícil, isso é sempre o mais difícil. Muita gente me pergunta como é que eu faço, porque tem gente que está simplesmente replicando o modelo, falando, o outro isso, o outro aquilo, o outro aquilo, o outro, e tem gente que está numa uma outra etapa, que é, como é que eu faço para não repetir mais? Como é que eu faço para não repetir mais? Essa é a pergunta que talvez eu mais receba. São as duas perguntas que eu mais recebo, na verdade. Como é que eu faço nessa situação em relação a esse outro? Essa pergunta que eu mais recebo, como é que eu faço nessa situação em relação a esse outro? E aí eu vou responder em geral, mas e você? E a outra pergunta é, percebo a minha repetição, percebo o meu sistema, mas não consigo sair dele. E aí então, como eu estou dizendo aqui que isso está engendrado num campo pré-histórico da sua história, nesse sentido, né? Pré-histórico de você mesmo, da sua subjetividade, você tem que conseguir reoperar esses sistemas de identificação e de desejo, identificação e desejo que aconteceram lá atrás com as suas figuras parentais, né? Se a gente tiver fé nisso. E a ameaça da perda do amor. Porque não adianta dizer, quanto menos carente você for, menos você está submetido ao desejo do outro. Né? Quanto menos ameaçado pela perda do amor você tiver, menos você vai se submeter ao desejo do outro. Verdade, concordo, mas como é que você faz esse jogo de modificação? Como é que você faz essa mudança dessa estrutura que é da ameaça da perda desse amor dessas figuras? Que está marcado em você, sulcado em você, que é o que o Freud vai dizer exatamente, que vai inaugurar o que ele chama de super-eu, super-ego, ou ideal do eu, ideal do ego, né? Ideal do eu, ideal do ego. Mas que é essa espécie de entidade na gente que ao mesmo tempo diz como a gente vai desejar, quem a gente quer ser, os nossos ideais, como desejo eu, como devo desejar, nesse sentido, né? O que eu devo desejar, o que eu devo almejar, mas ao mesmo tempo também é a lei. Então é uma entidade que está colocada na gente, que gera culpa, que gera todo esse troço que a gente sente, que gera todo esse troço dos sentimentos de culpa que a gente sente, mas que também geram, você tem que desejar assim. Por que acontece isso? Essa entidade que é tão complexa está tão ligada a essas narrativas também, né? Que aí já é um outro assunto, mas a entidade do ideal do eu ou do superego, né, como a gente fala, que tem uma função meio dupla, um agenciamento duplo na gente, que é dizer o que você pode e não pode, né? Então, te punir por dentro aqui, te culpabilizar, mas também dizer o que você deveria querer. Você deveria querer isso. Porque já que ele vem de uma identificação dupla com essa figura parental, então pensando aqui no exemplo simples, eu desejo como meu pai, porque eu quero ser igual ao meu pai, então eu desejo como meu pai, mas eu não posso desejar como meu pai, porque a lei me diz que eu não posso desejar a minha mãe. É essa mesma lei. Então ela é em si ambígua já. Então essa figura que diz pra gente como que a gente vai desejar, ela é em si ambivalente e complexa. O que complica ainda mais a equação da história. Mas isso é um outro assunto, que é como que... Mas é que pro Freud, essa introjeção dessas figuras de lei acontece nesse mesmo momento, que é também o troço que diz como é que a gente vai amar. Né? Então, o mesmo momento aí seria que vai inaugurar o nosso modelo de relação, também vai inaugurar o nosso modelo de culpa e de ideal. Esse modelo aí, se a gente tiver crença, se a gente achar que isso faz sentido, eu acho que faz algum sentido. Né? Esse modelo aí que a gente está operando e repetindo ao longo da vida, que diz pra gente o que a gente deveria ser, o que a gente deveria querer, o que seria importante pra gente, o que a gente não deveria desejar, o que a gente não deveria querer, a importância do outro. A gente pode falar mais, talvez, sobre a ideia desse super-eu. Super não é no sentido de super-homem, né? Super é no sentido de supra, acima de, né? Acima de, Uber, né? Uber. Mas que está em cima. Mas, então, essa entidade aí que vai ser inaugurada justamente pela introjeção desse momento do complexo de Édipo. Que a criança experimenta ali, se ameaça por aquilo, pela perda do amor, e põe para dentro. E aí esse modelo vai justamente te impelir a repetir aquele negócio, né? Ele fala disso, é muito legal, porque ele considera o super-eu como uma espécie de rédea, né, desse impulso, de uma coisa que controla esse impulso do desejo, que controla o impulso do desejo, mas ele também considera o super-eu como uma espécie de advogado desse impulso, né? Desse impulso que está na gente, do desejo, que é esse desejo original lá pela mãe ou pelo pai, enfim.
Mas então ele considera o super-eu, o ideal do eu, como uma instância que reproduz esse desejo. Então fala que você tem que de novo desejar daquele jeito, de novo repetir aquela equação, de novo repetir aquele sistema. Então nessa cagada aí tem muita coisa que mora aí. Que pensa só, se você considerar que é a mesma entidade em você que te diz como que você deveria desejar e como que você não poderia desejar. Isso somado a essa ameaça constante de que se você fizer errado, desejar o modelo errado, ou desejar o que você não pode, ou não desejar como você deveria, você sofre a ameaça da perda do amor. Você está ameaçado de perder o amor, né? Aqui. Então essa equação parece movimentar a nossa repetição, né? A gente tenta então cumprir esse modelo do ideal do eu, do super-eu, que molda a nossa maneira de desejar, como decorrência do Édipo lá de trás, porque a gente não quer sofrer a ameaça da perda do amor. E aí como é que a gente faz para sair disso? Muita terapia, muito trabalho. Não é assim, então eu li um negócio aqui, resolvi aqui e tal. Não, tem que ter trabalho para você conseguir, primeiro perceber os seus modelos, e talvez aos poucos percebendo e modificando eles. Então, dizendo isso tudo para dizer que não adianta dizer, então não vou mais fazer assim. Você vai fazer assim. Não adianta falar, vou mudar o contrato que vai dar certo. Não, esse contrato é só mais uma volta para você replicar o seu negócio. Tem que haver uma mudança dentro desse sistema em você, nessa estrutura em você. Senão um novo contrato, uma nova combinação, uma nova história, uma nova relação vai ser só uma replicação. A vantagem que existe é que nos encontros com os outros a gente pode reinaugurar coisas. Porque os outros, se a gente não encaixasse eles no lugar onde a gente espera que eles tenham que ocupar na gente, eles têm potência de modificar a gente. O problema é que, em geral, a gente vai querer encaixar eles dentro do nosso modelo, né? No nosso sistema narrativo. Nessa nossa triangulação aqui, original. A gente vai querer reencaixar eles aqui. Quando eu estou falando de Édipo aqui, não estou falando do modelo simples do Édipo, tá? Atenção, é mais complexo, é ambivalente, são 4 estruturas, né? São 4 estruturas funcionando ao mesmo tempo. Mas enfim, então a relação é uma chance de não replicar isso, desde que você não reenquadre aquele sujeito dentro da sua estrutura. Mas a tendência é que a gente faça isso. Então, como é que a gente sai disso? Trabalho. Falei muita coisa, eu estou aqui citando, nesse caso aqui, um texto do Freud específico, que é esse aqui, que é o eu e o isso, o eu e o id, o ego e o id, enfim. Que é um texto super importante, mas que várias vezes eu falo, leia lá e tal. Esse texto específico para você ler, você meio que tem que voltar atrás e ler umas outras coisas. Assim. Várias vezes pessoas me perguntam, por onde que eu começaria a ler o Freud? Aí eu falo, bom, você pode começar de vários lugares, você pode escolher e tal. Começar daqui, que tem esse momento dessa teorização, dessa complexidade do Édipo, ele faz essa teorização em alguns lugares, mas aqui ela acontece de um jeito bem legal. Mas começar daqui é complicado, eu teria que voltar atrás nos outros textos do inconsciente lá atrás, e depois o recalque, tudo isso, e ir caminhando até chegar aqui. Mas tem vários jeitos para quem me pergunta sobre isso, como, por onde que eu começo? Você pode começar lá do começo, sobre histeria, lá atrás. Você pode começar da interpretação dos sonhos, que é um texto classicão dele, assim, talvez o mais importante, assim, que é super legal. Ou você pode começar lá da frente, dos textos meio sociais, assim, né? O Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, que é um texto sobre religião, muito interessante também. Enfim, mas isso que eu estou falando está vindo daqui. Não só daqui, mas está vindo essencialmente daqui. O lance vamos trabalhar para tentar modificar esses sistemas, para não estar submetido a essa repetição dessa identificação com o desejo do outro, mas para não repetição desse mesmo modelo que vai passar pela ameaça da perda do amor, né? Pela ameaça do abandono nesse sentido, que é tão intenso para a gente. Então, é tão duro mesmo, né? A ameaça, a fantasia do abandono. Enfim, era isso, gente. Muita coisa, mas era isso. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez, quem sabe ele possa servir para alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários. Como eu estou dizendo aqui de novo, os comentários são muito importantes mesmo para esse funcionamento todo aqui. E me inscrevam se quiserem aí por baixo, ou me mandem perguntas pelo direct e tal do Instagram. E a gente continua essa história, tá? Tentando pensar que já é alguma coisa, né? Pensar já é um caminho, eu acho.